7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Café com Cristo, um tempo que nós temos para meditar na palavra do Senhor, uma devocional especial para mim e para você, que está mais essa manhã fazendo com que o Espírito Santo esteja conosco todos os dias. E hoje é um dia especial, porque hoje é o dia que o Senhor nos deu. Amém? Hoje nós vamos começar o nosso Café com Cristo lendo um texto que se chama Um Cântico de Maria. Ele está em Lucas, capítulo 1, versículo 46. Nos diz assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me consideram bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria
Permaneceu há cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Eu queria que você despertasse os seus olhos para o versículo 46, que diz assim: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Que nessa manhã nós tenhamos a alma engrandecendo ao Senhor, não só os nossos lábios, os nossos corações, mas também todo o nosso ser, que a nossa alma possa contemplar ao Salvador, contemplar ao único e soberano Deus de nossas vidas, porque Maria aqui, ela faz um cântico em agradecimento em tudo que ela estava vivendo. Então, que você possa nessa manhã ter um cântico no seu coração de agradecimento também por tudo que você tem vivido, que mesmo que às vezes nós passamos por algumas dificuldades, mas as mãos do Senhor estão conosco. Nossa alma precisa engrandecer ao Senhor e alegrar-se nele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigada por essa oportunidade de estarmos na sua casa, Senhor, obrigada pela oportunidade de estarmos nesse estúdio, Senhor. Senhor, abençoa, Deus, a equipe técnica, Senhor, abençoa este lugar, Senhor, que a sua presença seja visível e notável em nosso meio, em todo esse dia, Pai. Deus, que teu Espírito Santo fale conosco através dos louvores, da palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos abrimos, Deus, para que o Senhor venha fazer aquilo que há de melhor em nós e através de nós. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor? Os reinos se abalam, os povos se curvam, os portas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,
tua igreja te adora. A tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno. Mas misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais uma vez, teu reino é sempre eterno. Mas misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Aplauda o Senhor. Olá, igreja! Começa agora mais um Comunica. Devido ao Concílio Regional da 4ª Região, que acontecerá nos dias 28 a 30 de novembro e 1º de dezembro, a Ceia do Senhor, que aconteceria pela manhã e pela noite, somente acontecerá pela noite, às 18 horas, juntamente com a Festa das Águas. Fique ligado, do dia 21 a 24 de novembro, aqui em nossa igreja acontecerá o 25º Selá, Tempo de Aliança. Serão 4 dias intensos de louvor e adoração. Você é nosso convidado, não fique de fora. E no dia 23, no sábado, teremos o dia inteiro de workshops e oficinas variadas, voltadas para voz, teatro, elaboração de projetos culturais e mídias. Não fique de fora, inscreva-se e chame a sua célula. Lembrando que as inscrições são gratuitas e durante todo o Selá a nossa cantina estará aberta. E no dia 24, no domingo, teremos a venda de marmitex para o almoço. Você pode garantir aqui por esse número. Fique por dentro das nossas programações. Acompanhe pelo boletim semanal e pelas redes sociais. Lá você encontra o cronograma completo do Selá, convidados e muito mais. Tchau, tchau! Para você que mora em Juiz de Fora e região, que notícia maravilhosa eu tenho para você. 25º Selá, Seminário de Louvor e Adoração, aí na Igreja Metodista Central, com o tema É Tempo de Aliança. Estaremos juntos e será um tempo maravilhoso. 22 a 24 de novembro. E você não pode ficar de fora, não. Espalha essa notícia aí nas redes sociais. Traz os teus amigos, tua família, tua casa. Eu tenho plena certeza que será um tempo poderoso, um tempo da presença do Pai. Com certeza Ele vai ministrar os nossos corações. E esse tema tão relevante, né? Será ministrado durante esses dias. E se eu fosse você, não ficaria de fora. Te aguardo lá. Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Que tempo bom temos tido, né? No Selá, hoje é o 3º dia, tem mais coisas a acontecer, mas no final nós vamos falar sobre isso. Mas agora nós vamos para a palavra de Deus, né? Vamos abrir as nossas Bíblias nesse instante, em 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Primeiro nós vamos ler de 1 a 3. Diz assim: aqui no meu título está escrito: a desobediência de Saul e a sua rejeição. Disse Samuel ao Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te-ei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se posto a Israel no caminho
quando este subia ao Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a todo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peitos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Agora nós vamos para o versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte ao Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil, desprezível, destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Agora nós vamos para o versículo 19. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas o destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas, dos bois, o melhor do designado e destruição para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gigal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto ao que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Palavra do Senhor. Esse é um texto, bastante conhecido de nós todos, Aqui fala sobre a rejeição de Saul, O texto nos fala sobre a rejeição de Saul, porque aqui entre o versículo de 1 a 3, Deus dá uma ordem a Saul, através do profeta Samuel, para que ele exterminasse os amalequitas e tudo que possuía, e tudo que havia naquele lugar, E o que acontece? Acontece que a ordem que o Senhor tinha dado era para exterminar tudo. Quando nós vemos aqui, de 1 a 3, no 3 fala mulheres, crianças, homens, gado, tudo. Essa era a ordem que o Senhor tinha dado a Saul. Porém que quando chega no meio da batalha, Saul muda de ideia. Saul, em meio à batalha, decidiu começar a não destruir aquilo que tinha de melhor, a guardar aquilo que tinha de melhor naquela cidade. E, inclusive, ele ainda poupou o rei. Então, no meio da batalha, Saul começou a desobedecer à voz do Senhor. Porém que, se você voltar lá no capítulo 13, se você tiver a oportunidade, você faça isso hoje, você volte lá no capítulo 13, que no capítulo 13, Saul também já estava fazendo algumas coisas que desagradavam aos olhos do Senhor. Porque Saul, ele sacrificou no lugar de Samuel. E sacrificar não era realmente o que um rei fazia. Um rei, ele era tomado para guerras e cuidar de um lugar, de uma cidade, não para sacrificar. Quem sacrificava era, no caso, o sacerdote. E o sacerdote era Samuel.
Se você for lá no capítulo 13, você vai ler que quando chegou mais ou menos no 7º dia, ele se cansou, o povo ia a ele, ele se cansou de esperar Samuel e ele fez aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. Ele sacrificou. Porém, que nós temos que entender que uns foram chamados para reis e outros para sacerdotes. Saul, ele praticamente violou aquilo que o Senhor tinha como certo, como exato. Não podia um rei sacrificar. Quem deveria sacrificar era o sacerdote. E quando chega aqui no capítulo 15, ele continua a desobedecer as ordens que o Senhor o deu. E quando chega lá no versículo 19, nós lemos o quê? Que Samuel chama ele e pergunta: por que você trouxe, além do rei, outras coisas, se o Senhor te mandou você destruir tudo? Mas Saul, ele ao invés de ter uma posição de que quem errou, de ser humilde, de pensar, eu errei, agora eu vou chegar para Samuel e vou falar, ó, eu errei, eu fiz isso. Não. Saul, ele pega e começa a falar com Samuel como se ele tivesse razão. Ele fala que, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, né? Ele estava muito confuso do que ele era. Porque se ele era rei, quem tinha que dar ouvido à voz do Senhor e dar as ordens era Samuel, que era o sacerdote. Então ele falou, não, muito pelo contrário, eu ouvi a voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag o melhor daquela terra, o melhor do gado. Só que não era isso que o Senhor mandou que ele fizesse. Saul já estava se tornando um homem cheio de si, cheio de coisas dentro do coração dele. Saul, ele já tinha se tornado um desobediente a tal ponto de que ele já não tinha mais, além de não ouvir o que Deus falava através de Samuel, ele ainda queria fazer aquilo que ele mesmo achava melhor. E aí você continua a ver que Samuel exorta Saul dizendo o quê? Aqui no versículo 22. Tem porventura o Senhor maior prazer em holocaustos e sacrifícios? O que Samuel estava falando para Saul? Tem por acaso, Deus está se agradando de você trazer as coisas que ele mandou que não trouxesse, que exterminasse? É isso mesmo? Será que Deus não se agrada muito mais de você ter obedecido do que ter sacrificado, trazer sacrifício, trazer coisas boas? E quando eu comecei a ler esse texto, eu comecei a trazer isso para o nosso dia a dia. Eu comecei a trazer isso, o Espírito Santo começou a falar meu coração. Quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes nós agimos como Saul? O Senhor nos manda fazer uma coisa, nós fazemos outra. E muitas vezes nós fazemos isso dizendo que estamos ouvindo a voz de Deus. Enquanto o Senhor cuida de nós a todo instante, na igreja, em todos os cultos, nas palavras, né? Toda vez em que você está dentro de um culto, que você está ouvindo a palavra, que você está sendo orado, que você está orando, que você está buscando, o Senhor está usando profetas para falar com você e comigo. Mas aí, muitas vezes, nós não queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós queremos ouvir a nossa própria voz, a voz que está dentro de nós, porque foi exatamente isso que Saul falou. Saul sentiu exatamente isso. Ah, isso daqui, eu estou ouvindo a voz de Deus, não importa, porque eu estou ouvindo dessa maneira e eu vou fazer dessa maneira. Samuel pergunta, então é melhor sacrificar do que obedecer? É exatamente isso que o Senhor quer falar conosco essa manhã. O que temos feito? Nós temos agradado ao Senhor? Nós temos feito as coisas que o Senhor nos chamou a fazer? Ou será que nós temos feito aquilo que a nossa vontade tem nos chamado a fazer? Aquilo que o nosso coração, que é enganoso,
porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, é terrivelmente enganoso, fazer. Nós podemos parar para pensar nisso nesse dia. Será que realmente a gente tem feito aquilo que o Senhor quer? Ou será que nós temos feito aquilo que nós queremos em nome de Deus? Em nome de Jesus? Né? Porque nós planejamos uma coisa, fazemos um plano, traçamos os nossos objetivos, dizemos que é de Deus e depois nós falamos que em nome de Jesus aquilo vai acontecer. Como muitas vezes nós nos enganamos aqui como Saul. Eis que obedecer, olha que fala, é melhor do que sacrificar. E ao atender, quer dizer, ao obedecer, né? Olha só, a atender melhor do que a gordura de carneiros. Sabe o que ele quis dizer para Saul? Saul, não adiantou nada que você foi. Você trouxe o melhor, mas esse não era o melhor para o Senhor. Esse não era o melhor. Você ia agradar muito mais a Deus se você fizesse o que Ele quisesse, não aquilo que você acha que é certo. E nós, muitas vezes, nós erramos, nos enganamos, às vezes até damos bobeira nisso, né? Porque às vezes nem fazemos com tanta maldade. Saul parecia que estava muito maldoso, sim, porque ele já tinha sido alertado pelo profeta Samuel, né? Por um sacerdote. Mas ele não deu ouvidos. E muitas vezes nós não damos ouvidos àquilo que o Senhor tem falado na palavra, o Senhor tem falado na quinta, o Senhor tem falado no domingo de manhã, o Senhor tem falado no domingo à noite, o Senhor tem falado nas células. O Senhor fala dentro da sua célula. Você já percebeu o quanto o Senhor fala? Ontem eu estive na célula e o Senhor falou grandes coisas naquela célula. E eu saí de lá assim, cheia daquilo que Deus tinha para mim. Mas será que realmente nós queremos obedecer ou será que nós queremos sacrificar? Sacrificar não é só aqui como Saul, ovelha, carneiro, o melhor da gordura, um rei. Não. Sacrificar é muito mais do que isso. Sacrificar é quando nós sacrificamos o que o Senhor tem para nós. Nós não queremos agir no que Deus nos manda, fazer o que Deus nos pede, em que nós possamos nessa manhã entender aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós, através dessa leitura de hoje, nós possamos entender que o Senhor tem grandes coisas, que o Senhor tem falado conosco. E aqui diz, se você ler mais para frente, que o Senhor, lá no versículo 35, diz assim: nunca mais viu, antes de dizer que nunca mais viu, lá no versículo 32 diz que Samuel mata Agag. Aí 32 diz assim: disse Samuel, traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio e confiante disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como tua espada desafilhou mulheres, assim desfilharei, e ficará tua mãe entre as mulheres, e sua mãe entre as mulheres. Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gigal. Samuel teve que fazer o que Saul não fez. Isso nós também podemos levar como lição dentro dessa palavra para nossas vidas. Sabe o que é? Às vezes, quando o Senhor manda que nós venhamos a fazer alguma coisa e nós não fazemos porque achamos que estamos certos, acaba que nós permitimos que outra pessoa venha fazer no nosso lugar. Samuel era um sacerdote. E ele teve que matar Agag. Por quê? Porque Saul não fez aquilo que o Senhor mandou. Mas Samuel era obediente. Ele não ia deixar essas coisas. Ele não só não aceitou nenhum sacrifício de nenhum gado gordo, do melhor do gado, como também ele não aceitou a vida de Agag, porque Deus não queria que ficasse nada. Samuel teve que fazer o resto das coisas que Saul deixou,
que Saul não fez. Olha só, como muitas vezes nós nos distraímos nisso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós não venhamos a nos distrair a ponto de ter que permitir que outra pessoa faça aquilo que verdadeiramente o Senhor nos manda fazer. Acabamos passando a bola para outro e o outro tem que fazer aquilo. Não está certo. Não está certo. E Samuel ainda sente pena de Saul. Olha só, Samuel ainda sente pena. Por quê? Porque diz aqui assim, nunca mais, no versículo 35, nunca mais viu Samuel a Saul até o dia de sua morte, porém tinha pena de Saul. Apesar de tudo, Samuel tinha pena de Saul. E olha que ele teve que fazer o que Saul deveria ter feito e não fez. E quando chega no capítulo 1, do versículo 16, diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terá penas de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Até quando você vai ter pena de Saul? Até aquele sentimento de pena que Samuel tinha já não era mais agradável aos olhos do Senhor. E o Senhor quer nos falar justamente sobre isso essa manhã. Sobre a obediência, sobre nós não negarmos aquilo que o Senhor manda que nós venhamos a fazer e acabar jogando nas costas de outro aquilo que o Senhor mandou você fazer. E outra, alguns sentimentos que nós ficamos presos diante da desobediência de outras pessoas. Aqui, Samuel estava preso nesse sentimento de pena. Pena por quê? Porque Samuel via que ele era um excelente rei, viu que ele vinha fazendo coisas boas, mas já era a segunda vez que Samuel fazia coisas que desagradavam ao Senhor. Ele sabia que ele era um bom rei, mas que a desobediência dele fazia com que ele errasse. Que nós possamos nessa manhã entender que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas, que o Senhor tem grandes coisas para a nossa casa, para a nossa parentela, para a nossa igreja, mas que nós também venhamos a entender que o que o Senhor quer de nós é obediência. E que se alguma coisa não está saindo certo, porque alguém que está caminhando com a gente não faz aquilo que realmente o Senhor manda fazer, que nós não venhamos a permitir que esse sentimento de pena ou um sentimento de tristeza tome conta do nosso coração. Mas sim que nós venhamos a entender que o Senhor sabe o que Ele faz. E quando Ele faz para acertar. E se aqui o Senhor já tinha rejeitado a Saul, aquilo ali já não tinha mais nada a ver com Samuel. Samuel teve que deixar esse sentimento, como ele mandou aqui, pegar um chifre, né? Ir à casa de Jessé, a gente sabe de do resto da história, né? Que depois ele ungiu Davi. Mas o que importa nessa palavra de hoje, na palavra que o Senhor tem para nós hoje, é nós tentarmos fazer com que nosso coração seja um coração obediente. Com aquilo que nós venhamos a fazer seja um tempo de obediência. Que nós possamos não ouvir mais aquilo que nós achamos que é certo, mas sim estar atento ao que o Senhor tem falado conosco, porque o Senhor tem falado. O Senhor tem falado. Essa igreja tem usado profetas, homens de Deus, sacerdotes, para falar através deles. E nós temos recebido muito do Senhor. Que nós possamos, nessa manhã, entender que o que o Senhor quer de nós não é o sacrifício de fazer aquilo que nós achamos que é bom. Né? Às vezes a gente se envolve tanto, às vezes a gente faz tanta coisa, e a gente acha que está agradando ao Senhor. Não é isso que o Senhor quer de nós. O que Ele quer é obediência, porque se nós pensarmos ao contrário, já pensou o quanto Saul ia agradar ao Senhor? Se ele tivesse exterminado tudo
matado o que aquela cidade tinha melhor, matado o rei e voltasse e falasse, Samuel, ó, já fiz tudo que o Senhor mandou. Como o coração do Senhor iria se agradar e se alegrar? Mas o coração do Senhor se entristeceu. E que nós possamos estar nessa manhã entendendo que o Senhor nos quer corações vigilantes e receber aquilo que o profeta e que o sacerdote têm falado conosco. Receber e obedecer. Porque tem tido palavra, tem tido ministrações, né? Nós acabamos agora essa semana com o nosso estudo que nós viemos a entender que não existem voluntários, que todos nós somos chamados. Todos nós. Todos nós temos um chamado específico. Nenhum de nós somos voluntários. Se eu estou aqui é porque eu tenho um chamado. Se você está aí do outro lado ouvindo é porque você tem um chamado. Seja lá o que você for fazer ou que o Senhor te chamar, é um chamado. Nós encerramos essa semana, através do pastor Wesley, essa palavra profética. Uma palavra profética. Onde você ouviu que você não é um voluntário se sempre nós ouvimos falar isso? Não. Nós somos chamados e que nós possamos ouvir o chamado do Senhor em obediência, porque é isso que o Senhor quer de nós. Amém? Assim é a palavra do Senhor e é essa palavra que o Senhor quis para nós nessa manhã. Vamos adorar o Senhor? Glórias ao teu nome, Jesus, aleluia. O Senhor está aqui, meu querido, Ele sacia a sede do nosso coração, Ele traz renovo, refrigério para a nossa vida, significado, sentido, propósito. Ele nos aponta um destino incomparável, cheio de glória, de poder, de graça, cheio da provisão de Deus. É certo que temos muitos desafios, mas em tudo somos mais do que vencedores, porque nós recebemos uma porção de graça, uma porção de favor. Nós recebemos a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Dai-me de beber, pois tem em outras fontes. Não precisarei aqui voltar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar que tu és, porque a minha a fonte da vida és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vamos dizer, diga. Junto ao poço salvarei, quando o homem judeu viu a sede que havia. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra.
precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já. Dai-me de beber e dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Vamos lá, igreja, com toda a tua força. Eu quero ouvir a sua voz, diga! És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador, que tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador, e tu és, porque a minha alma, a fonte da vida. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador, e tu és, porque a minha alma que me encontrou. O meu Salvador. Amém, glória a Deus. Hoje nós temos mais aniversariantes nesse dia 23, né? O dia que o Senhor separou para que essas pessoas, né, nascessem, né? Uma flor que o Senhor plantou no jardim dele, né? E dia 23 é dia de hoje que aniversaria a Diana da Silva Alves, Denise Mendes Dias, Ariana Silva Carvalho, Cássia Luciana Franco, Eliseu Amorim do Carmo e muitos outros que não estão escritos aqui, mas que completa mais um ano de vida nesse dia, nesse sábado, dia 23, que o Senhor possa também, aqueles nomes que não estão aqui, estejam abençoando também. Vamos orar por todos, aqueles que estão, aqueles que não estão. Se também você tem alguém que faz aniversário, que você sabe, mesmo que não seja nesse momento, mas seja no momento que você vai assistir mais tarde, então coloca na sua oração também essa pessoa que você conhece, que completa mais um ano de vida. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por cada aniversariante nesse dia 23, Pai. Cada flor que o Senhor Jesus Cristo plantou no seu jardim, Senhor, para que dê frutos, para que dê flores, para que seja ricamente abençoado, Pai, em nome de Jesus. Que sejam muitos anos que venham ainda, Senhor, com saúde, paz, com a sua presença, Senhor, e que teu Espírito Santo, Jesus Cristo, faça, Jesus Cristo, que cada um desses, Jesus Cristo, que completa mais um ano nesse dia, Senhor, seja obediente à tua voz, à tua palavra, Senhor, e te siga com alegria, Senhor, em nome de Jesus.
Jesus. Que seja um dia alegre, cheio da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar pelos pedidos de oração, mas antes eu quero lembrar a você, como foi falado aí no Comunica, que hoje continua. Nós continuamos com o 25º Selar, né? Com o tema, é tempo de aliança, né? Nós temos um tempo, nós temos uma aliança com o Senhor. Então, que o Senhor esteja conosco, né? Nesses 2 dias que ainda resta, né? Para nós, hoje, amanhã, daqui a pouco vamos ter as oficinas, à noite nós vamos ter Davi Silva e uma grande celebração de adoração para todos nós nessa noite, nesse resto do dia, né? Agora de manhã, à noite e amanhã também, na parte da manhã, na parte da noite, nós temos muito para adorar ao Senhor. E você é nosso convidado, né? Esteja aqui nesse 2 últimos dias de Selar, que ainda tem muita coisa para o Senhor falar conosco e tem muito mais para nós adorar. Amém? Vamos orar pelos pedidos de oração que foram feitos. Senhor Deus e Pai, nós entregamos, Deus, cada pedido de oração, Senhor. Senhor, o Senhor sabe das necessidades de cada um, Senhor. Se for porta de emprego, que se abra, Pai. Senhor, se for Jesus Cristo também, Jesus Cristo, saúde, Deus, que o Senhor dê saúde. Se for cura, que o Senhor dê cura, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós colocamos todas essas pessoas, Senhor, todos esses pedidos desse dia nas suas mãos, Senhor. Crendo que o Senhor é um Deus que já está fazendo todas as coisas, Senhor. Nós cremos, Jesus Cristo, num Deus, Jesus Cristo, que traz a vitória e nós recebemos a vitória, Senhor. Se for portas de emprego, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa abrir, Jesus Cristo. Senhor, se for, Jesus Cristo, uma vaga numa faculdade, Pai, uma vaga numa escola, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa dar o melhor para os seus filhos, Pai, porque nós cremos, Deus, que o Senhor tem o melhor para os seus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é um Deus que cura, liberta, salva, transforma, restaura e faz milagres, e nós cremos nos milagres, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e nós vamos ficar por aqui, com mais o nosso Café com Cristo. Que as bênçãos do Senhor, a graça e o poder do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com você, não só nesse dia, mas em todo esse final de semana, e vá viver o melhor dia que o Senhor te deu, porque esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos e regozijemos-nos nele. Amém? Vai na paz. 7h da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó